Sejam bem-vindos ao Inlogcast, o podcast da Nova Logística. Aqui a gente vai abrir a caixa preta das rotas da logística brasileira e mundial, trazendo grandes empresários, grandes executivos e executivas do setor, tentando democratizar um pouco do que eles aprenderam ao longo da rota, da jornada de vida deles, trazendo para que você também pegue um insightzinho e consiga implantar na sua empresa, na sua operação e melhore ela com mais eficiência e produtividade. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, a gente vai estar ali sempre no Spotify, a gente está dentro do LinkedIn como Inlog, dentro do Instagram como inlog.oficial. Eu espero que vocês gostem de todos os episódios e das pessoas que passarão aqui para esse bate-papo de cartas na mesa e muita verdade sobre a logística. Valeu! Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui mais um dia com mais uma gravação de um episódio do Inlogcast e hoje com, um mega nome do mercado brasileiro e talvez mundial, porque esse cara já passou por 4 países, já startou operações em 4 diferentes países, México, Brasil, Estados Unidos e Austrália, então ele já rodou o mundo pensando em logística e executando logística, então acho que a gente vai conseguir entender as diferenças culturais desses países. E eu tô aqui nada mais, nada menos com o grande Rafael Caldas. Rafa, obrigado, cara, pelo teu tempo aí. Tuas operações não param, 24 horas você tá aqui com a gente batendo esse papo. Bicho, conta um pouquinho aí como é que, rapidamente, aí hoje você tá na posição de country leader de logística aqui da Amazon no Brasil, essa gigante. Vocês estão aí remando, cada vez crescendo mais, trazendo mais qualidade nas operações. Se apresenta aí pra galera. Acho que o papo aqui é um papo educacional, né? Muito mais do que uma entrevista, né? Eu não quero fazer disso aqui um bate-papo. A gente está aqui como uma escola, a Inlog é uma escola, a escola da nova logística, e o grande intuito é que quem está nos assistindo aprenda alguma coisa com os teus insights, com a tua história, com os teus sucessos e fracassos. Então, abre a caixa preta aí da tua vida, logística pra gente e se apresenta aí. Primeiramente, obrigado, Patrick, obrigado a todos da Inlog que me convidaram aqui para esse podcast, para esse bate-papo. Obrigado a todos que estão assistindo esse podcast. Já aprendi muito com essas interações todas com a IMlog, que é essa escola de logística, propicia essa troca de conhecimentos muito grande, né? De grandes profissionais, de profissionais do mercado que chegam na IMlog para poder aprender. Eu acho que essa troca ela não tem preço. Então, isso faz todo mundo ganhar com essa troca de conhecimento e a logística do Brasil evoluir, né? Mas prazer estar aqui com todos, Rafael Caldas, e vamos começar esse bate-papo. Boa. Cara, o que mais do pouco que eu te conheço, o que mais me chamou a atenção aí nas nossas conversas é que você é um cara formado em ciência da computação, né? E migrou para a logística e dominou a logística, né? Hoje você tem um background assim enorme, você tem um know-how muito grande, um know-how de classe mundial, porque você implantou operações logísticas no mundo inteiro. Da onde surgiu isso, bicho? Como é que tu saiu de ciência da computação e chegou na logística? Como é que funcionou isso aí? Porque eu vi que você foi analista de TI em algumas empresas. E como é que foi essa transição? É uma verdade. Primeiro, eu não acho que eu domino ainda a logística. A logística é muito grande para a gente poder dominar. Sou um constante aprendiz nesse mundo. Mas essa minha passagem foi interessante, porque os meus primeiros 10 anos de carreira foram sim com computação. Sou formado em ciência da computação, fiz MBAs em áreas de negócio, mas dentro da área de computação, os meus 10 anos de carreira nessa área, eles foram marcados como analista de negócios, como gerente de projetos, como chefe de departamento de TI. Eu fiz muita coisa dentro dessa área. Chegou a codar, não? Cheguei, mas pouco. Gerenciei muitos projetos de desenvolvimento de sistemas, mas código eu desenvolvi mais pouco. Agora, foi uma passagem interessantíssima da minha carreira, porque eu sempre gostei de tecnologia, isso para mim era uma paixão. Eu sou amazonense, então eu me formei lá no Amazonas, morei até os meus 30 anos em Manaus. Me mudei para São Paulo há quase que 15 anos atrás, que foi quando eu saí dessa área de TI,
Quando eu saí do Amazonas, eu saí dessa área de TI para vir para São Paulo para trabalhar com logística. Agora, como é que foi essa transição? Eu fiz minha carreira de TI lá em Manaus e cresci bastante, graças a Deus, dentro dessa área. É o que me deu um raciocínio muito lógico. E dentro dessas minhas expectativas de crescimento, eu tinha o desejo de vir para São Paulo para continuar o meu crescimento profissional. E eu abri a minha cabeça para poder absorver a possibilidade de trabalhar em outras áreas. Pesquisei no mercado, vi quais eram as áreas que estavam crescendo de forma vertical no Brasil, e uma delas era a área de e-commerce. E a logística para e-commerce ainda mais, né? Porque as empresas eram escassas, e foi aí que eu me apliquei para uma vaga na época da DirectLog, que a época a DirectLog era o maior courier privado de e-commerce do Brasil. Só tinha Direct e o Correio, né? Só tinha Direct, Correio e Total Express. Exatamente. E a Direct era maior, né? Para o segmento de e-commerce. E passei no processo e entrei na Direct como PMO da empresa. Eu dominava gerenciamento de projetos, só que quando eu entrei na empresa, eu já comecei a desenvolver projetos de logística. Já não tinha mais relação com computação, já não tinha mais relação com TI. E dentro desse mundo de desenvolvimento de projetos, eu tive a oportunidade de mergulhar fundo na área de logística para entender as nuances de uma gestão operacional. E foi quando aí eu não larguei mais a área e mergulhei para valer e troquei a minha carreira. Foi um choque, né, cultural, foi um choque técnico, porque eu tive que me reinventar e me resetar como profissional para começar uma nova carreira da estaca zero, mas foi muito gostoso ao mesmo tempo e me apaixonei completamente pela logística. Essa questão de se reinventar é extremamente importante nos dias de hoje, mas agora você falando faz muito sentido para mim, né? Porque eu que já empreendi, já tive alguns negócios, tenho alguns negócios em tecnologia, e conversando com um desenvolvedor, com um cientista de dados, com um cientista da computação, o pensamento dele é extremamente lógico. E a logística, no final, é isso. Então, para você, casou super, super bem ali. E pegando essa tua transição, o que eu vejo hoje no mercado mundial de logística é a consolidação do setor. E você passou por isso. Quando eu digo consolidação, eu vejo grandes empresas comprando empresas menores, seja uma empresa de tecnologia ou um próprio operador logístico comprando outro. E a gente vê médios se fundindo porque estão vendo que tá difícil brigar com frete, com garantir um preço de frete que você executa, que o Mercado Livre executa, ou que grandes operadores logísticos que têm mais capilaridade executam. E você passou há 10 anos atrás por alguns M&As, né? Você passou da Direct sendo comprada pela Tegma, e depois a Direct, que era a Tegma, sendo comprada pela Americanas. Isso. O que você adquiriu de experiência nesse processo de fusão dessas empresas? Porque eu acho que quem nos assiste hoje pode passar ou está passando por um momento como esse de M&A. O que você levou de aprendizado nas duas fusões que você participou? Acredito que o maior aprendizado, esse é um ótimo ponto, porque o maior aprendizado que eu pude ter nessa época foi o processo de humildade e adaptação cultural. De entender que não porque o que nós fizemos até hoje deu certo, que continuará dando no futuro. Porque tudo depende do ambiente em que você está inserido, da empresa que você está inserido, são inúmeras variáveis que corroboram para um novo cenário. E num novo cenário você tem que se adaptar como profissional. É uma necessidade. Então essa necessidade de adaptação minha como profissional foi, eu acredito, que o maior aprendizado que eu tive, porque foram duas culturas distintas que eu tive que me adaptar. Há duas culturas distintas, primeiro a da Tegma e depois a da B2W, e culturas fantásticas, aprendi muito com as duas culturas. Saí, por exemplo, da B2W para vir para a Amazon com uma cultura muito forte de gerenciamento da rotina, método Falcone, PDCA, então aprendi muito e me aprofundei ainda mais depois para me lapidar como profissional nesse sentido. Então eu não vi
nada que desabonasse, pelo contrário, só oportunidade de aprendizado nesse processo. Eu tive uma passagem pela Tegma profissional e eu lembro que era uma cultura ambeviana ali. Um gerrote, né, que é o gerenciamento da rotina super latente ali no dia a dia. E depois você vai para uma cultura do trio, né, do Jorge Paulo, do pessoal do Garantia, né, do GP. Exato. E fazendo com que a Americanas, né, e aí é um outro momento de Americanas, vamos esquecer o presente, mas um momento que a Americanas estava quase que sozinha. Dominava Foi o mercado. A primeira, né, do mercado. Então, um momento importante aí. E aí, na sequência, você cai na Amazon, né? Talvez um grande sonho para muitos jovens que estão hoje tentando buscar uma empresa de tech. Como que foi o primeiro impacto? Que você chegou ali e viu, que logística doida é essa? Porque você foi talvez o primeiro cara, ou o segundo, sei lá, o início da logística no Brasil passou por você. Você estava montando toda a estrutura no Brasil da Amazon. Já está lá há quanto tempo? 5 anos? 8 anos e meio. Então, você sabe o que foi aquilo, você sabe que foi uma tropicalização de um software, porque talvez o sistema que opera a logística lá na Amazon, nos Estados Unidos, não necessariamente é o mesmo aqui. A gente tem uma complexidade tributária enorme para fazer acontecer. Como é que foi essa transição aí? A Amazon, quando eu entrei bem no início do negócio da Amazon aqui no Brasil. A Amazon já tinha uma equipe operacional pequena e eu entrei para fazer parte dessa equipe só que o nosso negócio ele ainda era pequeno. Então, até que eu viesse para o Brasil em definitivo, eu fiz muitas outras coisas. Como você falou, eu fui para o México, eu desenvolvi a operação, inaugurei a operação da Amazon Logistics do México e liderei essa operação por 1 ano e meio. Você foi sendo preparado. Pode-se dizer assim, eu tive essa oportunidade que pouquíssimas pessoas, inclusive dentro da Amazon, possuem. Você sabe que a gente estava falando num outro episódio aqui sobre onboarding de funcionário. A gente vai voltar no tema. Sim. Mas veja que o teu onboarding foi um onboarding super especial. Porque os caras falam assim, eu preciso fazer o startup de uma operação no Brasil, mas não fica aí sozinho não. Vai para um país que já está funcionando ou está começando mais rápido que o Brasil, né? Ou monta a operação nesse país, que foi o caso do México e da Austrália. E como é que foi isso, assim, culturalmente? O que você aprendeu que você possa dividir para a galera aqui? O aprendizado foi enorme. Primeiro, no México foi a primeira experiência internacional que eu tive, né, de trabalho fora do Brasil. Foi ir para a Amazon do México e startar a Amazon Logistics lá, que é a FedEx da Amazon, é a transportadora da Amazon. Eu startei e liderei a Amazon Logistics do México lá por 1 ano e meio. A gente expandiu a Amazon Logistics no México por quase todo o país nesse curto intervalo de tempo. E foi uma experiência muito enriquecedora, porque naquele momento eu entendi o que era liderança situacional, né? Porque você tinha dentro do time, era um time grande, e eu tinha dentro do meu time pessoas de diversos países sendo lideradas por um líder de um país que, em teoria, eles não respeitavam tanto. Sim. Então, foi um choque cultural muito interessante. Isso foi em foi 2016, perdão. Então, foi um choque cultural interessante, mas, ao mesmo tempo, a liderança pelo exemplo prevaleceu. Né? Então, acabamos sendo um time muito coeso, muito unido e conseguimos construir um resultado belíssimo que foi continuado lá pela pessoa que me sucedeu lá no México. E depois essa mesma situação se repetiu na Austrália. Um ambiente completamente distinto do nosso, obviamente, porque uma mão de obra muito mais cara, uma estrutura de custos super carregada que existe lá naquele país, então com desafios distintos. Só que, em suma, o mesmo desafio de people, o mesmo desafio de pessoas, o desafio que eu enfrentei também lá na Austrália, e foi um desafio muito gostoso. Acabamos fazendo um belo de um trabalho lá na Austrália como time, desenvolvemos a Amazon Logistics, só que com a pandemia que veio no início de 2020, eu acabei voltando para o Brasil para, em definitivo, montar a Amazon Logistics aqui. Mas a experiência que eu tive em México, Austrália, eu também tive uma curta experiência de desenvolver algumas operações
operações da Amazon Logistics em 2018 nos Estados Unidos foram muito boas. E você pega os 4 países que você passou, que hoje você está no Brasil, mas já foi México, Austrália e Estados Unidos. Sim. Qual foi o mais desafiante aí desses 4? E qual foi esse desafio? Eu acredito Eu acho que tirando talvez a questão cultural, mas entrando mais numa questão operacional, que é o que a galera aqui complexidade quer aprender. Brasil. O nosso país ele não é para amadores, é fato. Essa adaptabilidade que você falou há pouco, que a Amazon necessitou ter aqui no Brasil, é uma verdade absoluta. Os sistemas que nós utilizamos são sistemas desenvolvidos pela Amazon, e para a Amazon operar aqui no Brasil tem toda essa complexidade tributária que necessitou de uma customização sistêmica. Agora, não só isso. Tem várias. O nosso país ele é muito grande, país de mais de 5.500 municípios. Nós temos um continente dentro de um país, né? Então, assim, não é simples de se operar aqui no Brasil por todas as dificuldades que nós temos de infraestrutura, de qualificação de mão de obra, de impostos de importação, que quando você vai fazer o startup de uma operação, isso carrega muito no CAPEX de uma operação. Então, são diversos os desafios, o que exige que o brasileiro que está operando nessa área tenha que exercer de forma muito presente e constante a sua criatividade. Porque não dá para a gente pensar em implantar, em olhar para lá para fora, em olhar para os Estados Unidos, olhar para a Austrália, olhar para o México e pensar, não, vou aproveitar boa parte daquilo que eles utilizam aqui no Brasil. Porque a realidade é distinta, as variáveis são outras. Então, nós temos que... Peixe, né? Não é, de forma alguma. Impossível. De forma alguma. Então, nós temos que adaptar muitas coisas. Às vezes, você vê uma ideia que é interessante sendo aplicada lá e você fala, interessante essa ideia, vou trabalhá-la de forma um pouco diferente lá no Brasil para ver se nós conseguimos vingar um projeto parecido. Tipo, vou tentar trazer um exemplo. Eu fiquei um tempo morando nos Estados Unidos recente e usei bastante o Locker. E aí a gente vê o Locker funcionando muito bem nos Estados Unidos e a gente não vê o Locker com a mesma aderência no Brasil. E aí eu faço um paralelo aqui. Na Ucrânia, antes da guerra, agora, existiam 14 mil lockers. Uhum. A Ucrânia, sei lá, é do tamanho talvez de Campinas, não sei. É nada perto do que é o Brasil, vamos dizer assim. Posso estar falando uma besteira em termos territoriais, mas é só para a gente gerar um comparativo. E no Brasil, eu acho que existe, do que eu já perguntei para os especialistas de Locker, aí, talvez 500 ou um pouco mais. Por que você acha que isso funciona lá e não funciona aqui? Eu acredito que são duas coisas importantes que a gente tem que avaliar quando está avaliando cada uma das tecnologias que existem lá fora e a aplicabilidade dessas tecnologias no nosso mercado. A primeira delas é com relação à aceitação do cliente com essa tecnologia. O Locker é uma tecnologia que, um país como os Estados Unidos, tem aproximadamente 11%, 12% de entregas sendo feitas em lockers. Tem uma alta aceitação. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma realidade distinta do Brasil, em que a maioria dos prédios, se não quase que a totalidade, não conta com um porteiro. Só com bilionário. Exatamente. Só bilionário tem porteiro. Exato, Unidos, porque a mão de obra ela é muito cara. Aqui no Brasil a realidade já é um pouco distinta, o que propicia que você consiga sim fazer uma entrega bem sucedida numa portaria de um edifício residencial ou comercial. Então a nossa realidade aqui no Brasil favorece essa entrega porta a porta diretamente ao cliente ou à pessoa, ao recebedor qualificado. O segundo ponto é o time to market. Esse tempo de aplicar essa tecnologia, ele tem uma relevância enorme. Por quê? Porque no caso do Brasil, quando você vai pensar em Locker, com certeza, teria clientes que conseguiriam se beneficiar do uso de Locker? Eu não tenho dúvida. Talvez não fosse o 11%, 12% dos Estados Unidos, mas fosse algo em torno de 5% aqui no Brasil, 3%, já é um grande número. Porém, o ponto é, onde que faz mais sentido eu despender a minha energia agora? Faz mais sentido eu despender minha energia e capacidade de investimento em lockers
Ou faz mais sentido eu despender minha energia em aumento de capacidade para suportar uma demanda crescente do e-commerce aqui no Brasil? Ou faz mais sentido eu despender minha energia em aumento, ou melhor, diminuição das velocidades e promessas de entrega, que beneficiam muito mais o cliente? Então você tem que entender, eu digo nós como profissionais de logística, nós temos que entender quais são as prioridades que você tem. Do momento. Do momento. Pode ser que a prioridade do meu negócio não seja a prioridade do negócio do vizinho, que está aqui no Brasil também. Cada negócio também tem a sua definição de prioridades com base naquilo que vai favorecer mais o cliente naquele momento. Esse que tem que ser o ponto de reflexão para que nós entendamos quando que faz sentido e se faz sentido a aplicação de uma tecnologia como o Locker. E deixa eu ver se você concorda ou discorda de mim. Eu vou tirar da Amazon o AWS, as outras, o Amazon Studios, que faz o Prime Video, e todas as outras empresas, mas olhando a Amazon como varejo ali. Você concorda ou discorda comigo quando eu digo que a Amazon não é um varejista, é uma empresa de logística? Assim, eu já li algumas coisas sobre, alguns livros do Jeff Bezos, já li quase que todas as cartas dele, tem as cartas do Bezos, quem não conhece, dá um Google aí, vai achar todas as cartas, desde a primeira, lá de 1990 e alguma coisa, quando ele abriu a empresa, ele foi criando cartas para os sócios, para os acionistas, né? Posso falar isso? Que a Amazon é uma empresa de logística e não de varejo? E essas cartas são muito interessantes, né? Se você olha uma das principais cartas de relação com os investidores que o Bezos divulgava anualmente, a de 1997, você lendo hoje, ela parece que foi escrita ontem. É interessante porque a visão da empresa não muda, né? E dentro dessa visão da empresa que não muda, a logística ela sempre foi relevante para a Amazon. E eu não tenho dúvida de que a Amazon, quando considerada a Amazon varejo, a .com, a .com.br, no caso daqui do Brasil, ela tem como um dos grandes fatores de diferenciação a logística, sim, no mundo. A Amazon não seria nada sem a logística e eu acho que a recíproca também é verdadeira. É uma simbiose muito grande. Nós começamos a nos reinventar como empresa por conta da logística. Então, o programa do Prime, por exemplo, ele tem como uma das grandes bandeiras a entrega gratuita em velocidades super rápidas. E isso não seria possível, essa bandeira sem a logística, e uma logística muito acurada. Então, a proximidade da mercadoria com o cliente final, ela é possível através da logística. Então, se a gente for analisar, sim, eu concordo com você, com essa afirmação de que a Amazon, ela tem dentro do core dela como sendo um dos principais valores a logística, sem sombra de dúvidas. Eu te digo isso porque eu adoro analisar dados, analisar indicadores de algumas empresas do setor, seja de varejo ou de logística. E uma das coisas que a gente até traz um pouco nas aulas da imersão executiva, que você já foi mentor, né, de algumas turmas nossas, é que o gráfico, eu não lembro exatamente do número agora, mais ou menos em 2011, a Amazon investia mais ou menos uns 15% da receita líquida dela em logística. E aí eu digo logística fulfillment, sim, transporte e armazenagem. E em 2021, esse número salta de 15% para 32%. Então, sobre net revenue é investido em logística. Quando eu pego que a média das empresas brasileiras, o PIB logístico é entre 10 e 12, vocês estão colocando 32% talvez do teu PIB interno, da tua receita, é um monstro, né? É praticamente impossível competir com você. Porque você está investindo tanto, e eu acho que isso é porque você busca uma diferenciação, você busca ser o customer centric que o Jeff Bezos tanto propaga, né? A importância do consumidor dentro da tua operação. Por isso que eu vinculei esses números de investimento em logística que vocês colocam por ser uma empresa muito mais de logística do que de varejo. Eu tendo a dizer que
o varejo se tornou secundário, talvez, talvez em alguns momentos, vai sendo um pouco extremista aqui. Mas você sabe uma coisa interessante, Patrick, do que você falou? De 2011 para 2012, a Amazon passou por um ponto de inflexão interessante. Esse ponto de inflexão foi a decisão que nós tomamos de verticalizar a nossa logística de entrega. Naquela época, nós tivemos um grande gargalo operacional durante o período de pico por conta da falta de capacidade dos principais players de logística do mercado estadunidense. Americano, FedEx. Exatamente. FedEx, UPS e USPS eram os nossos principais players. Eles não tiveram a capacidade requerida que nós necessitávamos e havíamos combinado para o período de pico. Naquele momento, o Jeff Bezos ele tomou uma decisão muito importante, extremamente relevante e que o business se beneficiou muito disso, principalmente o cliente, que foi, nós vamos, a partir de agora, verticalizar as nossas operações de entrega. Foi naquele momento que a Amazon Logistics, o Correios da Amazon, foi criado. Desde então, a Amazon Logistics ela expandiu a sua operação pelo mesmo motivo de incremento de capacidade para o negócio e também pelo motivo de inclusão de serviços com maior qualidade e serviços inovadores no mercado. Como, por exemplo, entrega aos finais de semana, entrega same day, entrega em 1 hora, entrega em 2 horas, entrega aos feriados e vários outros serviços que foram possíveis através da Amazon Logistics. Uma coisa interessante foi que naquele momento que nós tomamos essa decisão, nós vimos que vários outros países passavam pelo mesmo problema operacional e nós imediatamente montamos a Amazon Logistics naqueles países. Hoje, nós temos a operação da Amazon Logistics em 100% dos países em que a Amazon Varejo ela está presente com operações de fulfillment. Então, isso é um ganho muito grande para o cliente final. Exemplo, aqui no Brasil, nós não tínhamos entrega aos finais de semana, nós não tínhamos entrega aos feriados. Quando a Amazon Logistics, há 4 anos atrás, começou a oferecer esse serviço, muito bom, foi uma surpresa muito boa, porque nós vimos que o mercado e outras empresas do mercado começaram a fazer o mesmo. Isso quem ganhou no final das contas foi o cliente final. Então, nós vemos que dessa forma nós conseguimos impulsionar a barra do mercado para um nível de qualidade e confiabilidade do serviço logístico muito maior do que o que nós tínhamos, por exemplo, há 10 anos atrás. Isso me remete ao ponto que eu sou sempre repetitivo de que a logística virou commodity, acho que todo mundo sabe disso, e como se diferenciar no mercado. E no meu ponto de vista, a única forma é gerando experiência para o consumidor. Quando a gente está falando de B2C, que é algo que é o DNA de vocês, e aí você falou de qualidade, inovação, isso de novo remete à experiência, né? Porque eu vou entregar mais rápido ou eu vou entregar quando o cliente está em casa, que é o sábado, domingo, feriado, que é coisa que... E aí, como que você faz essa balança ou equilibra isso entre uma eficiência financeira para fazer isso acontecer e, por outro lado, uma gestão de experiência, porque talvez quanto mais rápido eu tenha que entregar, talvez eu tenha que gastar um pouco mais. E aí, como eu deixo essa balança equilibrada, né? Qual que é o segredo disso aí? Esse é um ponto interessantíssimo, sabe por quê? Porque quando a gente fala que a Amazon verticalizou suas próprias operações de entrega, a gente pensa logo que a Amazon, por consequência, está gastando mais. Sim. Mas não. Se nós contratássemos aquele serviço do mercado, nós estaríamos pagando mais caro, inclusive. Então, mas como que a Amazon Logistics consegue ser eficiente? Como é que a gente consegue esse equilíbrio da balança, como você bem mencionou? São 2 coisas fundamentalmente que nós temos que executar em consonância com a terceira, que seria pessoas. Mas eu vou falar sobre esses 2 pontos primeiro. O primeiro ponto, que ele é muito básico, que está ao alcance de todas as empresas, de uma pequena empresa que tem faturamento de 100 mil reais ao mês a uma grande empresa que tem faturamento de 100 milhões de reais ao mês. Está ao alcance de todas, que é trabalho com eficiência na operação através do gerenciamento da rotina. Isso é muito simples. Aquele sangue que você falou que tem ambeviano em algumas empresas, como por exemplo a Tegma, a B2W e tantas outras empresas,
ele, em suma, ele significa um trabalho com gerenciamento da rotina, um trabalho focado em melhoria contínua. É um trabalho de Lean, constante. Então, esse trabalho está ao alcance de todos. Eu vou dar um exemplo. Eu costumo falar isso muito com todas as pessoas que eu converso, e já falei até na IMlog sobre isso, que as pessoas perguntavam, poxa, mas como que nós conseguimos trazer uma eficiência ao last mile? Começa com o básico. Hoje você coloca o teu motorista em rota, você deixa ele esperando por quanto tempo para ele poder carregar? 1 hora, 2 horas. Uma falta de respeito com o motorista. Pois é. Cara, se você for numa operação da Amazon Logistics, você vai ver que o motorista, ele literalmente espera de 10 a 15 minutos em todo o Brasil. E ele demora quanto tempo para carregar? 15 minutos. Não mais. 15 minutos ele carrega. E em ondas muito organizadas, cronometradas no nível de segundo. Então, isso é importante. Agora, para isso precisa de tecnologia? Não, precisa de controle, gerenciamento da rotina, precisa de uma execução precisa, cirúrgica, precisa de treinamentos, precisa de pessoas qualificadas nas posições certas, sabendo exatamente o que cada uma tem que executar. Isso está ao alcance de todos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para trazer essa eficiência operacional e eficiência de custos é sim tecnologia. Você, com o crescimento de negócios, de volume de negócios que uma empresa tem, ela precisa, na linha do tempo, para continuar escalando de forma eficiente e competitiva, de tecnologia. Você não tem como escalar uma empresa de last mile que entrega em uma rota 150, 200 pacotes, 300 pacotes, 400 pacotes muitas vezes, se é uma tecnologia apropriada de roteirização. Sim. Você vai perder muito dinheiro. Você tem estudos do MIT e de diversas outras fontes que mostram que se você aplica uma tecnologia de roteirização, você tem um ganho de eficiência no mínimo de 30% sobre não aplicar. Sim. E sendo esse o maior custo de transportes que existe dentro do processo logístico, ou o custo do last mile, poxa, uma economia de 30%, ela significa um ganho de competitividade brutal. Agora, como eu falei, então, gerenciamento da rotina, tecnologia e pessoas. As pessoas, para aplicar esses dois, é de fundamental importância. A gente sempre aqui, nos nossos papos, a gente, invariavelmente, todos os entrevistados falam de pessoas. E sim. Isso vai totalmente a favor do que a InLog propaga. Uhum. A gente diz muito que a logística é feita de pessoas. Sim. Por trás de uma entrega, alguém fez todo o processo de picking and packing, tem um motorista e depois alguém vai receber. Exato. Então eu preciso encantar quem está operando e preciso encantar quem vai receber. Então, esse pilar de pessoas é algo extremamente importante. E aí, olhando esse cenário, hoje você tem alguns CDs da Amazon ainda no Brasil, ainda não no Brasil, imagino, pelo menos não vi nenhuma notícia, mas nos Estados Unidos, talvez outros países, 100% operados já pelos Kivas, né, que são os robôs da Amazon. A Amazon comprou a Kiva, que é uma empresa que não foi fundada por vocês. Como é que está isso, assim, o Mercado Livre fez um movimento agora de trazer isso, mas ainda está engatinhando, vocês estão anos-luz que o Mercado Livre em relação a isso. Como é que é essa transição, né? Você já ter visto algumas operações lá fora para visitar, fazer esse benchmark, identificar se o Brasil é capaz de executar da mesma forma ou não? Como é que está esse movimento? A Amazon faz isso muito bem, né? Então nós temos operações robotizadas do Amazon Robotics em muitos países. Eu visitei operações de robotics já nos Estados Unidos, visitei já no Japão, nós temos operações de robotics na Austrália, muitas na Europa. Em suma, você primeiro tem que ter uma grande volumetria para você operar com armazéns automatizados nesse nível. Porque você, quanto mais variável for a tua volumetria naquele armazém, pior é para você, porque no vale negativo de ociosidade operacional, você acaba tendo que pagar o mesmo custo fixo altíssimo que você tem de você estar operando na máxima capacidade. Os robôs estão lá, depreciando da mesma forma. Toda a estrutura de CAPEX está lá, depreciando da mesma forma. Então você tem que ter uma demanda grande e constante para você justificar
a diluição de custos fixos de uma operação robotizada como essa. O segundo ponto é, você tem que fazer análise local de mercado para entender se existe o payback daquele modelo de Talvez operação. tem país que não tem payback, a mão de obra é tão Exato, barata, né? Exatamente, porque na Austrália faz sentido você operar com uma operação de robotics? Faz. Por quê? Porque a mão de obra está caríssima na Austrália, né? Então é uma mão de obra escassa e muito cara. No Japão, então nem se fala. A mão de obra da população economicamente ativa do Japão está encolhendo 1% nos últimos 10 anos. Ano sobre ano, 1%. Então, essa é uma situação atípica, que você não costuma ver nos outros países. Por conta disso e por conta do fato de que a mão de obra é cara num país como esse, a presença de uma operação de robotics faz total sentido. Aqui no Brasil, eu não vi ainda um case que fizesse sentido. Pode ser que eu esteja equivocado e alguma empresa esteja implementando isso com payback, mas é de se avaliar com critério. Esse tipo de operação. É a mesma coisa quando empresas querem investir um valor exorbitante com sorters, né? Sorters no last mile. O last mile nós sabemos que ele tem uma tendência de flutuar muito, de ter uma variabilidade de demanda muito grande, seja em hubs ou seja numa operação de entrega de última milha mesmo. Então o sorter ele passa a justificar esse investimento quando você vê que você tem uma operação operando a capacidade máxima quase que constante e que você tem realmente um payback versus uma operação manual, que você tem na operação manual a grande flexibilidade e facilidade de você fazer um scale up and down de acordo com a demanda, que você coloca mais ou menos headcounts. Esse é um papo mega técnico, né? Porque, galera, olha o que o Rafa tá falando. Uma decisão de colocar um robô não é simplesmente uma decisão logística, né? Não é se ele vai operar mais rápido ou menos rápido que o humano. É uma decisão demográfica, né? O Japão está encolhendo a classe trabalhadora, então faz sentido talvez eu investir mais no Japão do que eventualmente no Brasil. Ou qual que é o momento econômico de um ou outro país para ver se faz sentido eu colocar. Então, isso mostra o quanto a logística está cada vez mais estratégica. Sem dúvida. Dentro do plano global. Eu não vou falar dentro das empresas, mas vou investir mais ou menos de robotizar um país, tentando bater na porta do IBGE aqui no Brasil e falar assim, como é que está, né, meu censo demográfico para ver se faz sentido isso ou não. E aí, voltando um pouco para o tema ainda de tirando os robôs e colocando a galera que está ali operando mesmo para você. Você é um cara super data-driven. Nas mentorias que você já participou da Inlog, eu vejo o teu nível de tecnicidade, de dados, de analytics que você implanta nos papos que você tem com os alunos ali que estão sendo mentorados por vocês. Quais são aí talvez os 3 principais KPIs que isso faz parte do GROT, da gestão da rotina que você aprendeu lá atrás? Quais são os 3 principais KPIs que você olha hoje em dia, que está no teu dashboard ali, que talvez você acorda de manhã, abre o teu aplicativo ali, Amazon, e vê, puta, minha operação da madrugada funcionou bem pra caceta e tá tudo bem, não vou chegar puto 8 horas da manhã no escritório, que eu sei que o negócio tá rodando. Eu te falo isso porque, cara, assim, eu vejo muito empresário do setor correndo atrás do rabo, porque tem uma base de dados importante dentro de casa, não tem alguém para controlá-la, para analisá-la, e muitas vezes tem isso, mas não transforma isso em resultado, né? Tá sempre ali apagando fogo o tempo inteiro, e vocês, como são mega data driven, vocês conseguem gerenciar isso de uma forma mais fácil. Então, como é que o empresário talvez que está assistindo a gente, o dono de um operador logístico, de uma transportadora ou um varejista menor, o que você dá de dica de 3 grandes indicadores foda ali que você está tranquilo, que você sabe que a tua operação está rodando? Rodrigo, esse é um ótimo ponto. Eu vou te falar realmente daqueles que são eu considero que super importante de você ficar olhando com uma frequência muito grande.
mas se eu for te falar que no nosso dia a dia, eu digo, ao longo de uma semana, eu olho para no mínimo 200 KPIs, eu não estou falando nenhum exagero, porque é uma verdade. São muitos os KPIs que você tem que olhar dentro da logística, e quanto mais complexo é o processo logístico, mais profunda é a necessidade de você olhar para sub-KPIs ou KPIs de terceiro nível. Olhar macro e micro. Né? Exatamente. Agora, o primeiro KPI que eu acredito que é super importante para todo mundo olhar, que está dentro desse mundo de logística, todo mundo chama de um nome diferente, mas vamos falar aqui o nome convencional, On Time in Full, o OTIF. Ou seja, tudo aquilo que você prometeu entregar naquele dia, quantos % que você de fato entregou. Por que esse KPI é importante? Porque é um KPI que tem obsessão pelo cliente, é centrado no cliente. Ele vem a partir da necessidade do cliente. E obviamente que quando você faz um cascateamento das necessidades de oportunidade que existem, dos defeitos desse KPI, você vai analisar uma série de outros KPIs por consequência. Um outro KPI que é super importante é se você tem operações físicas, sejam elas de sort center, sejam elas de last mile, de cross-docking, é o throughput per hour. A quantidade de pacotes ou de unidades por hora que a pessoa dentro daquela operação está sendo capaz de processar. Então, se você tem uma operação, por exemplo, de última milha, você tem subprocessos naquela operação de última milha e cada subprocesso tem um throughput per hour diferente. Você pode ter um processo de indução de pacotes numa esteira, que depois daquela esteira você vai ter o sorteamento secundário do pacote, e aquele processo, aquele subprocesso de indução, você ter ali uma quantidade de pacotes processados por hora média de 1.400 pacotes por hora. E aquele ser o teu KPI. Porém, num outro subprocesso pode ser que o teu KPI seja de 50 pacotes por hora. Então, assim, a tua meta de KPI seja 50, mas a média ponderada você tem um número ponderado que você tem que olhar todos os dias. Um outro número importante é na última milha, que é o maior custo da operação. Se você tem ali um custo por pacote ou um custo por hora do motorista, né, você tem que olhar o KPI que tem relação com aquele custo que você paga. No caso da nossa operação, ele é um custo por hora. Então eu pago por hora para aquele motorista. E por esse custo por hora, a mim interessa a quantidade de pacotes que ele entrega por hora. Né? Então, se eu tenho um KPI que nós chamamos de DPPH, Delivery Packages per Paid Hour, né? Que eu olho todos os dias para entender se eu estou conseguindo manter a minha meta de pacotes entregues por hora, ou se eu estou melhorando minha meta, se eu estou melhorando, sim, por quê? Ou se é apenas uma surpresa positiva, ou se eu estou piorando, eu tenho a oportunidade de fazer um drill down dentro daquela métrica, daquele resultado, para entender, através de outros KPIs, o que está drivando aquela mudança. Né? Então, eu diria que esses seriam alguns dos três. Tentando fazer um resumo aqui para a galera. Então, o OTIF, On Time in Full. Então, isso. O que acontece do momento que cai o pedido até ele ser entregue. Perfeito? Isso. Depois, o pacotes por hora. Então, quantos processados pelo associado. Né? Então, quantos pacotes o funcionário dele, o colaborador, processou por hora. E, por fim, o custo por pacote da última milha. Da última milha, né? Pago que no teu modelo de negócio você paga o motorista por hora. Então, por hora. Quantos pacotes eu entrego por hora? Né? Quantos pacotes você entrega por hora hoje? Essa é uma informação interessante. Eu não consegui pegar essa, galera. E aí, bicho, assim, eu acho que hoje vocês vivem o futuro de muitas empresas. Sim. Né? Algumas empresas estão defasadas, vocês já estão vivendo o futuro de muitas. Mesmo vivendo o futuro de muitas, qual a sua visão de futuro da logística na tua realidade? Né? Vamos esquecer a realidade brasileira. A tua realidade hoje, do que você enxerga na Amazon globalmente, o que você acha que será o próximo passo aí? Cada país tem uma realidade, Patrick. Falando de Brasil, vai. O Brasil tem um mar de oportunidades. Nós estamos no início do nosso processo. Né? Então, se você compara o grau de evolução logística que existe num país como o Japão ao Brasil, você vê a
o mar de oportunidades que existe ainda dentro do nosso país. Você compara até a Índia, que tem uma realidade muito mais próxima à nossa do que o Japão, você já vê um mar de oportunidades que a gente tem para poder alcançar aqui no nosso país. Não tem muita coisa. Expansão de rede operacional, inclusão de serviços que melhorem a satisfação do nosso cliente, inclusão de novas tecnologias para melhorar a eficiência e custos operacionais. Então tem um caminhão de oportunidades. Eu posso te dizer que nenhuma empresa, seja ela de grande ou de médio porte aqui no Brasil, se trabalhar de forma incansável, não vai ficar, sem sombra de dúvidas, um ano dentro dos próximos 10 anos sem ter muito o que fazer. Pelo contrário, vai ser os próximos 10 anos trabalhando muito para poder evoluir a nossa logística aqui e a gente ainda vai ter o que fazer depois disso. A gente fala em algumas das nossas aulas, o Vergueiro fala bastante disso, da metodologia ACF, a metodologia arroz com feijão, porque tem muita gente ainda que não consegue fazer o básico, e aí o cara já está às vezes querendo colocar a inteligência artificial, negócio que ele não está fazendo nem o arroz com feijão ainda. Isso é verdade. Então, essa visão de futuro ela é um paradigma grande, porque tem gente que nem está conseguindo fazer o básico bem feito, né? E aí, a gente, aqui na Inlog, a gente tem uma visão da nova logística. Vocês vivem uma nova logística dentro da Amazon, mas muitas empresas ainda não entenderam o que é a nova logística. E na nossa concepção, como escola da nova logística, isso seria baseado em 3 pilares. Pilar 1 é transformar a logística como algo estratégico, que vocês já fizeram. É que a logística entregue experiência, que é algo que vocês também fazem. E é uma logística baseada em pessoas, que você já falou, pilar de pessoas. Se você tiver que tirar um desses 3 ou até manter um desses 3, o que você acha que o profissional da nova logística precisa estar preparado para fazer o quê? Seja uma dessas 3 ou qualquer outra skill aí que você acha que é importante? Pessoas. Gestão de pessoas, né? Também. Eu vou te dizer pessoas no sentido individual da palavra. A gestão de pessoas é sempre um desafio, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu falo a pessoa no sentido do profissional, se fazer uma autorreflexão. Eu me deparo com uma situação que não é característica do Brasil, é característica de muitos países, que é a necessidade que o profissional de logística tem de se reinventar, né? E nem sempre o profissional está disposto a isso. A logística hoje requer que o profissional fale inglês. E a maioria dos profissionais ainda não estão habilitados ou abertos a aprender uma segunda língua. A logística hoje requer que o profissional seja humilde e procure conhecimento, procure se aprimorar e se lapidar nos conhecimentos técnicos. E eu vejo ainda muitos profissionais atuando de uma forma empírica, sem terem um argumento sólido baseado em fatos e dados. Eu vejo ainda muitas palavras políticas em argumentos de muitos profissionais, quando na verdade nós temos uma necessidade cada vez maior de sermos objetivos e pautados em fatos e dados. Então isso eu estou falando no aspecto cultural, ou seja, eu acredito que nós precisamos que os nossos profissionais, que todos nós como profissionais, nós constantemente tenhamos a oportunidade de fazermos uma autorreflexão para entendermos onde que nós podemos melhorar para que nós consigamos nos adaptar cada vez mais a esse novo mundo de logística que nós estamos enfrentando no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil ainda nós estamos engateando para uma batalha que, vendo à frente, será dura, árdua, não será para qualquer um. Então isso faz com que o profissional ele necessite se reinventar. Se um soldado for para o campo de batalha sem treinamento, ele não vai durar 10 minutos. Sim. Então esse que é o conceito. Eu acredito que o nosso profissional ele precisa se lapidar mais para estar preparado. Porque sem pessoas, Patrick, a gente não consegue sair do lugar. A gente não consegue fazer nada.
E no nosso mercado, a utilização de tecnologia, a utilização de processos, a utilização de gerenciamento da rotina, tudo isso depende de pessoas. Pessoas preparadas, qualificadas e com essa vontade de modificar, de trazer a mudança para o nosso mercado. Se você não tem pessoas com esse perfil, você não vai conseguir trazer a mudança necessária. E ó, ele falou aqui em aprimoramento e eu notei aqui lapidação, né? Lapidar. E é isso justamente o que a gente está aqui fazendo com a Inlog. Uma escola tentando trazer cases como o desse cara aqui, que porra, sabe muito. Se você quer aprender mais sobre isso, com ele ou com a rede de quase 40 mentores que a gente tem aqui, se inscreve para uma das nossas turmas de imersão executiva, para o Inlog Play, que é online, para a imersão gestor logístico ou para os outros produtos que a gente tem, porque são esses caras que estão aqui ensinando como fazer diferente, né? Como aprimorar, como lapidar e como transformar a tua operação. Cara, tô vendo que tu é um apaixonado aí por logística, largou a ciência da computação. Se você pudesse definir logística com uma palavra, assim, o que é isso para você? Melhoria contínua. Boa. A gente já gravou um episódio aqui, a gente falou muito sobre Lean, né? Um cara que o Silvio, que da Patrus. O Silvio, Conheço. Você conhece bastante o Silvio. E o Silvio é escola 3M, né? E aí colocou muito Lean lá, acho que implantou muito Lean. Eu visitei lá, eu vi toda a implantação fantástica. Excelente, né? O trabalho que o Silvio fez na Patrus, agora tá na Jardilog. E aí, cara, assim, eu acho que não só de sucesso vive o profissional de logística, e a gente aprende aqui também muito com o insucesso, com o erro dos outros que talvez quem está nos assistindo aqui não deveria cometer novamente. Qual foi o teu ponto máximo na logística, algo que você fez que foi muito foda, que foi muito legal, e qual foi o teu ponto baixo, o teu insucesso extremo ali, que algum erro ou algum aprendizado enorme, seja de um projeto, de uma implantação, ou de algo que você fez aí que você pode compartilhar? Eu acredito que o ponto de maior aprendizado que eu tive, e de autorreflexão, dentro da minha carreira dentro da logística, foi no momento que eu recebi um empurrão muito forte de um líder meu sobre o modelo mental que eu tinha. Eu tinha um modelo mental muito, muito travado, no sentido de, porque a legislação do país não permite isso, nós então vamos nos acomodar e não vamos fazer. Então naquele momento, esse líder, ele olhou para mim e ele falou, não, pera, está errado. Se a legislação não permite isso, vamos mudar a legislação, vamos buscar uma forma de mudar a legislação, mas não se acomode a isso. Não se acomode com o status quo, nunca. Quebre o status quo. A tua função é quebrar o status quo. E foi nesse momento que eu li um dos livros que foram uma disrupção para a minha carreira logística, que foi o livro The Founder Mentality, né? A mentalidade de fundador, que fala muito do sentimento de dono, de ownership que o profissional ele tem que ter, de qualquer área. Então, a partir daquele momento, eu tive uma virada de chave na minha mente muito grande, que eu passei a enxergar toda e qualquer decisão que eu tomasse dentro dessa empresa como sendo uma decisão de dono, como se eu realmente fosse o dono dessa empresa, o dono absoluto. Então, e aquilo mexeu muito comigo como profissional. Então, esse eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive, né? E a maior êxtase que eu tive como profissional é a que eu estou tendo agora. Então nós estamos passando por um momento muito dinâmico de expansão, um momento gostoso de expansão da nossa malha logística. A Amazon Logistics já conta com mais de 90 polos logísticos, mais de 90 estações de entrega espalhadas pelo Brasil, atendendo todos os estados brasileiros, todas as capitais brasileiras, muitas das grandes cidades de média densidade do Brasil. Então esse é um momento muito gostoso, porque o time da Amazon Logistics é um time fantástico, robusto, sólido, e com uma mentalidade de dono, de fundador muito grande também. Então eu acho que esse tem sido o meu maior momento de êxtase profissional. Animal. Acho que o grande resumo que eu tiro desse papo é quebrar o status quo, né? Acho que isso é super importante, que é o que as startups fazem, né? É o que as empresas de tecnologia vêm fazendo,
é o que eu busco nas empresas que eu já criei, então acho que isso é importante. Cara, a gente tá chegando no final do nosso papo aqui, tá animal, dá pra ficar muito tempo, mas vamos fazer um bate-bola rápido aqui, perguntas rápidas, respostas rápidas. O que tu prefere, frota própria ou terceira? Terceira. First mile ou last mile? Last mile. Transportadora ou varejista? Transportadora. Brasil, Estados Unidos, México ou Austrália? Brasil. Galera, pô, super papo legal, uma mega aula de tentar sair desse status quo que a gente vive, que muitas empresas vivem, um papo drivado em dados, porque no final eu sei que tu é um cara apaixonado por números, por analytics. Quem quiser te encontrar aí, onde que te encontra para talvez pegar um insight, bater um papo, como é que faz? Chama no LinkedIn, eu tô disponível, faço parte de algumas das mentorias lá da IMLog, também podem me encontrar lá, e com certeza esse mercado ele também é muito pequeno, né? Sim. Então todo mundo se encontra nesse mercado. Eu acho que essa é a beleza, a gente tem um mercado pequeno de profissionais que se conhecem e que trocam muito conhecimento, e a gente tem que fazer cada vez mais isso. Essa é a troca de conhecimento que a gente quer colocar no IMLog. Você quer conhecer um pouquinho mais do Rafa e do tudo que ele pode agregar na tua carreira, na tua vida, na tua empresa, se inscreve para alguma das aulas aqui, das mentorias, das imersões da IMLog. E Rafa, a gente chegou aqui no final da nossa rota, né? No próximo episódio a gente sempre traz um cara super, ou uma mulher ou um homem aí de muita experiência, que vai agregar, que vai democratizar toda o conhecimento logístico para que a gente possa fazer a logística brasileira algo melhor do que já foi ou do que já é, e quem sabe chegar na excelência e quebrar todo esse status quo. Então, super obrigado. Se quiser deixar um recado final para a galera. Acho que o recado final sejamos insurgentes, que a gente tenha a capacidade de quebrar o status quo constantemente. Só assim a gente vai conseguir dominar e modificar a realidade do nosso mercado logístico. Boa. Rafa, fica com um presente, uma caneca nossa e obrigado. Saúde aí. Valeu. Saúde. Obrigado. Valeu, galera. Maravilha. Até a próxima.